Eu sou a Rafaela, aluna do primeiro ano do ensino médio no Colégio Bom Jesus Centro, e eu estou tentando desenvolver uma alternativa biodegradável para embalagens cartonadas. O motivo de eu ter escolhido essas embalagens como tema principal do meu projeto são dois. O primeiro é o impacto negativo que elas têm no meio ambiente, demorando cerca de 100 anos para se decompor na natureza, que ainda é, infelizmente, o destino que a maioria dessas embalagens tem. E o segundo são os riscos que elas podem trazer para a saúde de nós consumidores, devido à sua composição de alumínio e polietileno, que são dois elementos que, quando ingeridos junto com o alimento a longo prazo, podem desencadear muitos problemas para a saúde de uma pessoa. Então, considerando que não existem muitos substitutos para essas embalagens no mercado, eu resolvi tentar criar um protótipo sustentável alternativo às embalagens longa-vida. A primeira fase da minha pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica, onde eu busquei estudar um pouco mais sobre cada um dos componentes que fazem parte da caixinha longa-vida. A caixinha longa-vida é formada por 75% papel, 20% polietileno e 5% alumínio. Então, com base nos estudos que eu fiz para tentar entender um pouco mais sobre o papel de cada uma dessas camadas na embalagem tradicional e as propriedades que eles têm, eu consegui buscar substitutos para cada uma dessas camadas. O primeiro substituto que eu peguei foi o bagaço de cana-de-açúcar. Ele seria a base da minha embalagem, substituindo a camada de papel. É importante sinalizar que o papel já é sim um elemento biodegradável, mas eu resolvi substituir ele prezando pela resistência e eficácia da embalagem na hora de proteger o produto, pensando que eu não consegui encontrar um substituto para o alumínio por conta do alumínio ser um composto tão único e ter propriedades tão relevantes. Então, eu estou tentando utilizar o bagaço de cana-de-açúcar fazer as funções que o alumínio teria numa embalagem convencional. A segunda e terceira camada para minha embalagem são feitas com bioplástico de amido, substituindo o plástico convencional de etileno. O bioplástico de amido foi escolhido por conta do amido ter propriedades que ajudam esse bioplástico a ter uma consistência mais próxima do que eu gostaria de chegar comparando com outros bioplásticos no mercado. Por fim, a última camada, a camada D, seria feita com algodão encerado com cera de abelha, que parece algo meio contraditório, mas na verdade a ideia dessa camada foi inspirada por um movimento internacional chamado Beeswax Movement, que preza pela substituição de produtos como papel alumínio ou plástico filme por paninhos de algodão encerado, sendo a cera de abelha utilizada para conservar o alimento também. Os motivos deles estarem fazendo isso são os mesmos de eu estar querendo substituir a embalagem longa-vida por algo biodegradável. Então, eu achei essa ideia muito interessante e eu queria testar a eficácia de uma camada de algodão encerado na superfície da minha embalagem, prezando tanto pela estética quanto pela maior proteção. Depois que eu decidi o que eu queria utilizar para criar o meu protótipo, eu comecei a realizar alguns testes. O primeiro teste foi feito com o bioplástico de amido para tentar decidir qual amido que seria melhor utilizar para construir a minha camada. Eu optei por dois tipos de amidos principais, que seriam o amido de mandioca e o amido de milho. Eu escolhi esses por conta do Brasil ser um grande produtor de ambos amidos. Depois que eu decidi que eu queria utilizar o bioplástico de amido de milho, eu comecei a testar algumas variáveis na hora de construir cada uma dessas camadas, como temperatura de secagem, tempo de cozimento, a proporção de cada ingrediente que eu utilizo. Depois que eu comecei a tentar efetivizar, digamos assim, a camada o máximo possível, eu comecei a fazer alguns testes cobrindo alimentos com bioplástico e com o pano de algodão encerado com cera de abelha, para tentar verificar a eficácia de cada uma dessas camadas na proteção dos alimentos. Esse é o estágio atual da minha pesquisa. Depois que os testes forem realizados, eu pretendo começar a montar o meu protótipo.